Tudo bem? Meu nome é Fábio Del Monte e hoje nós vamos falar sobre a atividade dos coaches, né? Com a sua atuação e identificando comportamentos inapropriados que convergem com a fé cristã. Então eu quero fazer uma breve introdução que é um segmento que os palestrantes, né, eles têm cada vez mais buscado este método, que ele tem como objetivo auxiliar pessoas a desenvolverem as suas habilidades. No alcance dos seus objetivos e no aprimoramento de suas vidas pessoais ou profissionais. Então, nesse entendimento, nós vamos falar sobre o papel do coach e suas áreas de atuação, e também nós vamos refletir sobre alguns comportamentos problemáticos no trabalho desses profissionais. Podemos alinhar seus ensinamentos aos princípios cristãos. Bom, o papel do coach. O coach, ele atua como uma espécie de facilitador no processo de desenvolvimento do cliente, sendo uma espécie de um parceiro que oferece a sua orientação ou o seu apoio. Ele tem o objetivo de ajudar os seus clientes a interagirem com, ou melhor, eles atingirem os seus objetivos de uma forma mais eficiente. O coach, ele não dá conselhos, mas ele ajuda o cliente a encontrar as suas próprias respostas por meio de perguntas poderosas, reflexão, e alguns deles usam de ferramentas específicas. O coach de vida, que é o tal do Life Coach, ele foca no desenvolvimento pessoal e objetivos de vida relacionados à saúde e ao bem-estar. Nós temos também uma categoria que fala que são os coaches executivos. Eles já direcionam líderes e executivos visando o desenvolvimento da habilidade de cada um deles, habilidade de liderança, habilidade de gestão, tomada de decisões. Temos também os coaches de carreira. Eles auxiliam a escolha dos caminhos profissionais, as transições de carreira, alinhamentos, habilidades. Então, para cada área, eles vão se especializando. Nós temos também os coaches que se dizem da inteligência emocional, que foca no desenvolvimento da capacidade de lidar com suas próprias emoções e para com os outros, né? Eles precisam lidar com as suas próprias emoções e também para com os outros. Temos também os coaches de equipes, né? Lembrando que bem um pouco no passado, o coach ele era um exímio técnico, né? Ele era mais voltado para a área do esporte. Então, esse coach de equipes, ele volta ao aprimoramento do trabalho em equipe, melhorando assim a comunicação, o alcance dos objetivos, né, do pessoal ali, coletivo. E ele também, essa atividade, ela passa por alguns comportamentos inapropriados, que no caso é a crítica que nós vamos entrar aqui dando ênfase nessa questão. Como em qualquer profissão, é importante que o coach tenha um comportamento ético, responsável, porém algumas práticas que esses profissionais têm realizado, elas são preocupantes, elas nos trazem algum tipo de preocupação. No caso, a falta de modéstia.
os coaches que enfatizam excessivamente a sua própria importância ou se posicionam como gurus, né, os donos da verdade, eles podem criar um ambiente de dependência no cliente. E isso não é saudável. Ele prende a atenção, ele faz com que aquela pessoa que ele está levando a mensagem fique teoricamente idolatrando, dependendo das informações. Às vezes ele quer até fazer parte, ele se torna um personagem, começa a imitar, né, aquela pessoa, e talvez na mente de vocês aí já está abrindo alguns leques aí de vocês verem pessoas se espelhando na atividade de alguns desses coaches que têm se destacado. Outra crítica que nós podemos citar aqui é a falta de abnegação. A profissão do coach deve estar orientada no benefício do cliente e não no interesse pessoal e financeiro do coach. Quando o foco é exclusivamente no lucro, há uma perda do verdadeiro propósito da profissão. O coach, ele tem um feeling, né? Muitas vezes aquele que age em benefício próprio, ele percebe aquele que está mais interessado, talvez ele percebe que é um empresário que está ali, é uma pessoa que tem posses, então ele tenta prender essa pessoa para que ele possa ter os seus objetivos próprios realizados, né? Outra crítica que nós podemos fazer é que quando ele dá muita ênfase, né, ele exagera nos bens materiais. Esses coaches, eles fazem promessas de riquezas rápida ou de sucesso financeiro com foco muito único nos bens materiais, e ele distorce a verdadeira missão de ajudar o outro, de crescer de forma equilibrada e plena. Então ele entende que muitas pessoas elas só se preocupam com o material. Ele entende que muitas pessoas elas acham que existem algumas fórmulas mágicas de enriquecimento rápido, de coisas rápidas, de resultados rápidos. Então, negativamente, né, falando, esses coaches, eles percebem isso e eles prendem a atenção deste ouvinte, dessas pessoas que os procuram, e de certa forma eles aparecem, né, em carros luxuosos, eles postam fotos em suas redes sociais em lugares bonitos, piscinas, barcos. Então é muito complicado isso. Então nós podemos ver essa atividade muitas vezes tem sido levado para o interesse pessoal. Então ele tem mais um item aqui que eu quero citar, que é a idealização pessoal e familiar. Quando o coach ele pode ser uma inspiração, mas quando há uma idealização exagerada na vida pessoal do coach ou de sua família, isso pode levar a uma comparação negativa, prejudicando a autoestima e objetivos reais do cliente. Então, há uma divergência, há uma mudança de direção naquilo que tem sido ensinado. Então, existem alguns pontos que convergem, né, na fé cristã. Apesar de algumas abordagens de coach poderem ser preocupantes, existem diversos pontos que convergem entre o coach e a fé cristã. Um exemplo, a liderança. O coach, o coach de liderança, ele busca princípios também encontrados na Bíblia. Eles usam a palavra, eles usam a Bíblia, como servir aos outros com humildade, ajudar a liderar com integridade e justiça. Existe, né, até uma referência em Mateus capítulo 20, a partir do o verso 26 e 28, a gestão do tempo. A Bíblia, ela nos ensina nós sermos bons administradores, né, ali Efésios capítulo 5,
o verso 15 e 16. E o coach de gestão de tempo, ele pode ajudar as pessoas a alinhar as suas prioridades de maneira que respeitem os seus valores e o propósito cristão. Existe também o coach emocional. Ele trabalha o autocontrole, ele trabalha a empatia, que são virtudes essenciais na fé cristã para o relacionamento com os outros. O livro de Gálatas, capítulo 5, o verso 22 e 23, nós podemos observar isso fazendo uma leitura posterior. O que nós queremos dizer aqui é que o coach ele pode trabalhar tanto para o bem como para o mal. Nós temos pontos que acabam ajudando, mas é preocupante também. Busca por conhecimento e aperfeiçoamento. A Bíblia nos incentiva a buscar o conhecimento e a sabedoria. Lá, o livro de Provérbios é uma referência, capítulo 4, o que se alinha com a proposta do coach buscar um aprimoramento contínuo. Virtudes e princípios bíblicos, o coach que se baseia nos princípios éticos, de valores, virtudes como honestidade, respeito, responsabilidade, está em harmonia com os valores cristãos, que buscam o bem-estar e a edificação do próximo. O coach, quando ele usa o seu trabalho, essa opção que ele tem de ajudar, quando ele usa de forma positiva, ele valoriza a vida comunitária. O coach de equipes, ele dá ênfase no trabalho colaborativo, que podem ser vistos como reflexo do princípio cristão de um corpo, muitos membros, né? 1 Coríntios 12 fala sobre isso, onde a unidade é essencial para o bem de todos. Ele pode nos trazer, assim, algumas orientações práticas que discernem, né, ensinamentos da sua categoria. Gostaria de deixar nesse momento pelo menos 3 orientações práticas para que nós cristãos possamos discernir se os ensinamentos de um coach estão alinhados com os princípios cristãos, né? Então, primeiramente, nós precisamos verificar a ética do coach. Nós precisamos avaliar se esse coach coloca o bem-estar do cliente em primeiro lugar e se suas práticas são transparentes, baseadas em valores éticos, porque um bom coach, assim como um bom cristão, ele deve agir com integralidade e com respeito para o seu próximo. Um outro item que nós podemos citar aqui é considere resultados e objetivos. Um coach alinhado a princípios cristãos, ele deve ajudar a pessoa a alcançar os seus objetivos de forma equilibrada, isto é, sem exageros ou promessas vazias. O foco deve ser no crescimento integral, levando em conta a espiritualidade, levando em conta a moral, levando em conta os valores cristãos. Eu posso destacar aqui também o discernimento pessoal, a oração. Sem oração nós não chegamos a lugar nenhum. Antes de seguir qualquer ensinamento ou qualquer abordagem, é importante orar, pedindo o discernimento e pedir a Deus para saber se a prática do coach está em harmonia com a palavra do Senhor. A Bíblia é o nosso guia para todas as áreas da vida e no desenvolvimento pessoal. Então eu quero
deixar aqui uma breve conclusão, né, disso que nós temos conversado até aqui, que a profissão de coach pode ser uma excelente ferramenta de crescimento espiritual e profissional, desde que os princípios éticos eles sejam prioridade. Como cristãos, nós devemos estar atentos ao alinhamento dos ensinamentos com os valores da nossa fé. A liderança, gestão de tempo, inteligência emocional, a busca por conhecimento e valorização da vida comunitária são pontos que convergem entre coaching e os princípios cristãos. Mas é fundamental nós mantermos o discernimento para que nosso desenvolvimento sempre esteja em sintonia com a vontade de Deus. Deus abençoe a todos.